Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e internautas. Estamos iniciando a 30ª sessão ordinária. Convido o vereador Carlos Enfermeiro a fazer a leitura da palavra de vida. Boa noite, vereadores, colegas, público presente, internautas, ouvintes. Palavra de vida. A felicidade do fiel. Feliz o homem que teme o Senhor e põe seu prazer em observar os seus mandamentos. Será poderosa a sua descendência na terra, e é bendita a raça dos homens retos. Suntuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre durará sua abundância. Como luz se eleva nas trevas para os retos. O homem benfazejo, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalar. Eterna será a memória do justo. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é seu coração, livre de medo, até que possa ver confundido os seus adversários. Com largueza distribui, deu aos pobres. Sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Range os dentes e definha. Anuncia-se assim os desejos dos maus. Obrigado, Carlos. Nós vamos suspender a sessão para realizarmos uma tribuna livre com o senhor Lucas Cabral, que é engenheiro responsável pela obra do esgoto. Então a sessão está suspensa. Senhor Lucas, por gentileza. Depois a explanação do Lucas está aberta aos vereadores e também à população. E aí, Tonhão? Beleza? Fique à vontade, Lucas. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite dos vereadores, né, para a gente poder estar aqui tirando as dúvidas, né, do pessoal e falando um pouco sobre essa obra que com certeza é uma das obras mais importantes que São José do Rio Pardo já recebeu e vem sendo executada já há bastante tempo e às vezes até um pouco esquecida, né, pela população ou pelo poder nosso aí. Mas a gente está aqui e estou aberto a algumas perguntas, algumas coisas que vocês queiram saber. Por favor. Rafael Cossian, da Rede. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. vereadores, público presente, né? Lige, as crianças. Lucas, obrigado pela vinda aí, né? Aceitando nosso convite. Tem algumas coisas que eu acho que seria até importante como prestação de contas. Eu tenho ido lá na obra, né, por diversas vezes, mas eu acho que é legal isso até para, como você disse, é a obra com muitos recursos, né, uma obra de grande impacto, né, seja para o município quanto para a vida das pessoas. Então acho que é muito importante sempre a gente dar esse retorno aí para a população e ninguém melhor aí, acho que você, para passar isso para a gente. Eu me lembro que recentemente estava a tratativa do aditivo de recursos para a gente poder finalizar a obra. Então, uma coisa que eu gostaria de saber é com relação a isso, em que pé que está isso, se foi aprovado já, se isso já está garantido para nós. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, inclusive, que eu trouxe aqui para a Câmara é com relação às desapropriações para as usinas, para as estações elevatórias, né? Que era um enrosco que a gente tinha, ou tem ainda, né? E que estava empacando um pouco o desenrolar da obra, né? Que se a gente já tivesse isso agilizado,
certamente a obra andaria mais rápido e certamente também geraria mais empregos aí no município. Então eu gostaria que inicialmente você comentasse essas duas coisas, com relação ao recurso, se a gente conseguiu sim ou não, e com relação às desapropriações e as estações elevatórias, como é que está isso? Certo. Rafael, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. E obrigado por estar participando bastante lá da obra. Ele sempre está lá leva visitante, leva as escolas, né, para poder conhecer o projeto. Com relação ao aditivo, é um processo que já está caminhando já também há um tempo. No mês 6, esse aditivo foi protocolado junto à Caixa Econômica Federal, né, no valor de pouco mais de 5 milhões de reais. A Caixa, ela retornou, né, na semana passada com o parecer dela sobre o nosso pleito, né? E nesse retorno ela faz alguns questionamentos, pede que seja sanado algumas dúvidas, alguns detalhes de projeto, memorial de cálculo, enfim. O processo ele é bem extenso, são muitos projetos, a planilha em si, ela tem muitos itens. Então a gente praticamente terminou essa resposta à Caixa hoje. A gente só está aguardando que ela pediu, que tem alguns itens que a gente não encontra, né, na tabela SINAP ou alguma tabela de referência do Estado. Então a gente usa algumas cotações de mercado, né, para poder justificar alguns valores. E ela foi alguns itens, né, que a gente apresentou, às vezes 1 ou 2 cotações, e a Caixa ela exige pelo menos 3, né, cotações. Então a gente só está dependendo dessas cotações, porque são itens específicos, né, que às vezes não é muito fácil de conseguir, né. Então a gente só está aguardando isso, provavelmente até amanhã ou no máximo na quinta-feira. A gente deve estar dando esse retorno para a Caixa. A gente também fez um questionamento sobre uma pergunta dela, né, que a gente não entendeu muito bem. E então, essa semana, a gente deve devolver todo esse material para a Caixa, para ela também, então, fazer uma nova análise e estar dando um retorno para a gente. 5 milhões e meio, mais ou menos. Quanto a esse aditivo, o pessoal está muito empenhado, sabe? É de suma importância e com certeza sem ele essa obra fica numa situação complicada. Então todo mundo entendeu isso e está todo mundo remando para o mesmo, junto com o mesmo barco, né? Então tá empenhado o pessoal do GAEMA, o pessoal da CETESB, a prefeitura em si, junto com o pessoal da Secretaria de Obras, né? O Hernani esteve lá também com a gente em reuniões, ele esteve lá em Ribeirão junto ao GAEMA, né, para poder estar falando sobre esse assunto. E a gente sentiu e sente, né, que a coisa está bem encaminhada, que vai ter um resultado positivo e que a gente vai conseguir esse recurso. A prefeitura também ela já teve acesso a Brasília, né, para poder tentar, né, adiantar o assunto, né, porque é só a partir do momento que o processo chega que eles conseguem, né, dar o veredito. Mas o assunto, de fato, já está conversado, ele está bem encaminhado e a gente está sentindo que vai, né. Quanto às desapropriações, a prefeitura ela publicou, né, falando sobre isso, e a gente foi informado que ela está trabalhando para poder fazer com que aconteçam essas desapropriações. A gente ainda não recebeu uma autorização. Deu certo, deu errado, pode entrar, pode fazer. Mas a gente sabe que está caminhando. Agora eu não sei te responder a que pé que está o processo, né? E essas desapropriações também são de suma importância para que a obra aconteça, porque são elevatórias que todo esgoto que chega na ET, ele é bombeado, né? Então não tem praticamente nada que chega lá sem a ajuda do equipamento, por gravidade, né? Então, sem elas, de fato a ET não funciona, ela fica sem funcionamento.
Então, a gente tem uma elevatória entregue, por exemplo, que é a do Cassus, que tinha um processo antigo contra a prefeitura, né? Ela está em funcionamento já há um tempo. A elevatória fartura, ela está praticamente pronta, só está faltando urbanização. E as demais, praticamente metade, está nessa questão da desapropriação, e o restante tem questão de aditivo. A gente tem trabalhado e evoluído muito na área da estação, que é onde também tinha a maior parte do recurso empenhado, né? A estação, para você que esteve lá e pôde ver de perto, ela está muito adiantada. A parte de estrutura em si, ela está praticamente concluída, né? A gente só está fazendo a parte interna da estação e a parte de tubulações em si. E o que está pendente é a parte elétrica também, que também está no aditivo. E é isso. Ô Lucas, e quanto você sabe estimar pra gente qual é o percentual que a gente avançou e qual o montante executado? Porque eu lembro que a gente já tinha passado de 70%, alguma coisa assim, né? Hoje está em 75 e alguma coisinha. 75. Justamente porque é o seguinte, Rafael, a gente teve no final do ano passado, né, e no início desse ano, medições significativas, né, com valores altos, e onde a gente conseguiu assim, alavancar e mostrar trabalho, digamos assim, né. E agora a gente chegou num ponto crítico, que é onde, para poder evoluir, para poder caminhar, a gente precisa desses itens que estão no aditivo. Então eu não posso fazer o concreto se eu não tiver forma, se eu não tiver aço, exemplo, né? Então a gente reduziu o nosso quadro de funcionários, né? Para poder dar o tempo para o pessoal dar essa resposta e dar um retorno quanto a esse aditivo, e a gente está trabalhando só na área da ET hoje, só na área da ET, fazendo esses serviços que estavam pendentes ou que ainda estão, que são passíveis de liberação, né? Legal, só para fechar aqui, presidente, queria agradecer, viu, Lucas, da minha parte, e não só a sua vinda aqui, mas também de receber, em especial as crianças lá, né, os alunos. O Lucas recebeu os alunos do João Gabriel Ribeiro, né, no mês de junho, né, antes de você sair de férias, e deu uma aula lá sobre o funcionamento da estação de tratamento e tal, a importância, né, e os meninos, inclusive, a partir dessa aula, conseguiram montar uma maquete para explicar na Feira de Ciências da escola. Então, eu acho que, além, obviamente, de tudo aquilo que o esgoto, a estação de tratamento de esgoto vai trazer para nós, né, a estação de tratamento global, tem também esse conhecimento para as nossas crianças e tal, e não tenham dúvida que aprender na prática é muito mais fácil, né, e é um conhecimento permanente do que só aprender na sala de aula, sem visualizar. Os meninos foram lá, o Lucas recebeu, eles conheceram a estação, olharam lá de pertinho, né, viram cada uma das fases, então foi bem bacana. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Vereadora Lúcia Libânio, do PTB. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lucas. Obrigado pela presença. O Lucas, foi passado aqui para gente que teria um prazo até o final deste ano para entregar essa obra. Com a demora desse recurso agora que necessita, esse prazo ainda é vigente? Como que é? O prazo é só depois que vai sair esse recurso? O prazo... Pode. Esse prazo ele se mantém até que chegue próximo do término, né? Juntamente com o processo do aditivo, né, com a planilha propriamente dita, a gente tem que apresentar um cronograma, né? A Caixa ela quer saber, mediante essa nossa solicitação, quanto tempo a gente vai precisar para poder concluir o trabalho, né? E hoje, o que foi pleiteado lá, juntamente com essa proposta de aditivo, foi um prazo de 9 meses e meio. Então, a partir da aprovação, no momento da aprovação, né, a gente tem um prazo de 9 meses e meio para concluir de fato a obra, né? E esse aditivo a gente colocou nele, a gente fez de fato um trabalho muito minucioso, que demandou praticamente toda a equipe técnica da empresa, de levantamento, porque a obra é muito complexa, né? É uma obra do sistema global
Então, onde ele tem a parte de rede, tem a parte de elevatória, tem a parte de tratamento, né? A parte elétrica. Então, a nossa equipe, ela esmiuçou, né, todo esse projeto, toda a planilha que a gente tem, na verdade, né, em mãos e disponível, para poder chegar no que estava faltando, né, e assim poder fazer o pleito. Na época da encalço foi colocado os condutores, né, os canos, né, e muitos lugares colocou um pedaço, porque tinha rocha, alguma outra coisa, e foi colocado em outros e foi deixado. Esses finais, isso já está tudo incluído nesse aditivo? Eu vou ser sincero com você. Eu, por exemplo, essa informação sobre ter rocha, se foi, a grosso modo, assim, pulado, né, alguma etapa, eu não sei. O nosso projeto, o nosso contrato, ele contempla elevatórias, a estação de tratamento, né, total, e alguma rede, principalmente a parte de interceptor. A parte coletora não entrou no nosso contrato, a gente entende que ela está pronta, né? Quando isso chegou para a gente em processo, estava concluída. Então, por exemplo, a gente fez a rede do Bom Sucesso, né? Uma parte lá do Bom Sucesso, que até atravessou o campo do Bom Sucesso, foi um transtorno na época. Passou também ali no Rio Pardo, né? Dentro do Clube Rio Pardo. E o que falta de rede para a gente executar é as margens direita e esquerda do Macaúba São José, que pega exatamente ali do campo do Vasco, onde fica a elevatória central, até uma margem, até aquela pontezinha que vai para o Rio Pardo, e a outra, ela entra, passa por baixo da ponte ali e entra no bairro ali, eu esqueci o nome daquele bairro. Hã? Não. João, aqui no alto lá? Não, no João de Souza. Vila Pereira, isso aí. A Vila Pereira? Então é o que falta de rede. Dá aproximadamente 2,8 km, 3 km de rede para ser executada. Ô Lucas, eu não sei, eu não entendo nada, então talvez até tenha, fazendo uma pergunta, às vezes até que não seja correta. Mas, no caso, vamos supor, vocês vão terminar o serviço e quem vai ligar tudo isso para funcionar? Não é vocês? Não. Na verdade, grande parte do sistema de coleta, ele existe, né? Por exemplo, aqui no centro, as redes coletoras, elas existem. Tanto que quando você passa ali, por exemplo, no córrego, ali na avenida ali do Coque e tal, Tá desaguando ali. tem várias tubulações ali que são despejadas no rio. Então, essa rede que a gente vai fazer, ela faz exatamente esse trabalho, como o próprio nome diz, de interceptor. Ela intercepta essas redes coletoras, né? Sim. E ela, em vez de cair no rio, ela vai cair na nossa rede, que vai ser enviada para a estação. Então, assim, como não está no meu contrato, e eu não conheço, né, muito bem o sistema existente da cidade, eu não tenho cadastro disso para te informar, a gente entende que as redes coletoras, elas estão executadas, né, e grande maioria está ligada. O que não tiver ligado é a concessionária, né, no caso a Saerp, ou no caso de uma concessão, alguma coisa assim, é que vai ter que providenciar isso, né, fazer o trabalho bruto de estar verificando, fiscalizando se o pessoal realmente ligou, se tá tudo certinho, para que esse esgoto chegue na estação, que o pessoal possa estar dando o destino correto a esse efluente, entendeu? Então, Cossian, o Pedro, que faz parte do orçamento, né, da Comissão de Finanças e Orçamento, acho que a gente tem que ficar atento, porque provavelmente eles vão precisar de recurso para o próximo ano para fazer ou essa contratação, né, ou através da Saerp ou através da própria prefeitura, tá? Que isso não consta na LDO. Então, é mais um problema que a gente vai ter. Porque eu não sabia, por isso que eu estou te perguntando. No meu entendimento, a empresa fazia parte e já punha para funcionar, né?
Mas se depende de tudo isso, corre o risco de ficar parado ainda, porque se eles não tiverem recurso para contratação, não vai ser realizado. Pois não. Uma parte, Pedro, da rede. É uma parte que esse caso eu acompanho aí desde a época da última administração, e isso já não estava nem no escopo original da Encalço, a ligação entre as coletoras e interceptoras, né, Lucas? Mas mesmo assim, durante o período de obras da Encalço, quando eles abriam o buraco para colocar as interceptoras ali, se estavam próximos das coletoras, muitos eles já iam ligando. Isso, inclusive, era uma reclamação da prefeitura na época, né? Assim, por um momento ela via como uma boa ação, mas por outro via como uma ação não muito legal, porque depois ela não ia ter mapeado o que foi e o que não foi ligado. Então isso desde sempre não estava no escopo, e inclusive era uma pergunta para ver se estava contemplava no aditivo essa ligação. Até aproveito o espaço da Lúcia e perguntar se estava no escopo do aditivo. Não está contemplado porque a gente não tem informação nenhuma, não tem pedido, não tem projeto, né? Geralmente, a gente que tem experiência e já trabalha nesse tipo de obra, nesse Brasilzão aí, as coisas são feitas dessa forma mesmo. A empresa que é contratada, ela faz o serviço bruto principal, né? E essas ligações, elas são pontuais, né? É uma coisa assim, digamos, mais simples de ser feita. Então isso geralmente fica a cargo mesmo ou da autarquia, né? Ou de uma concessionária que esteja operando esse sistema. Que é uma coisa simples, é rápido, entendeu? Fazer essa interligação. Não é... Bom, eu agradeço. É mais para mim poder entender mesmo, que eu sou leiga no assunto. Então, mais para a gente poder... Agradeço a presença aí, tá? Eu que agradeço. Luiz Henrique, do PSDB. Ô Lucas, boa noite, obrigado pela presença. Parabenizar o COSCIAN por esta iniciativa de convidar o engenheiro para estar aqui. A partir do momento em que esta estação, as elevatórias estiverem concluídas, né? Qual a porcentagem de esgoto que será devidamente captado e tratado? A porcentagem? Hoje existe, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto ali na entrada do distrito, né? Que existe um processo também, um projeto junto à prefeitura aí, para eliminar aquela estação e fazer uma nova, porque ela já está defasada, né? Não tem um funcionamento, digamos assim, adequado, né? Considerando que aquela estação ali funcione, o nosso projeto ele contempla a cidade inteira, entendeu? Desde o Domingos de Silos, né, essa parte central aqui, a cidade é 100%. O projeto é feito para 100%. Perfeito. Os córregos, né, que cruzam a nossa cidade estarão imunes do lançamento de dejetos, não é? Porque nós temos problemas sérios, não é, com relação ao mau cheiro dos córregos, ali próximo ao final do córrego Macaúba, na entrada do Rio Pardo. Estarão imunes deste problema, deste odor? Com certeza. A partir do momento que esse esgoto não chega mais ao córrego, né, ele, teoricamente, ele volta ele tem a possibilidade de se regenerar, né, e de voltar ao que ele era antes, tendo a questão de volta de ter peixes, porque o grande problema do esgoto lançado nos córregos, além do lixo, né, que vai junto, que é uma coisa que é removida na estação de tratamento de esgoto, né? A gente tem esse trabalho porque a gente acha que o tratamento de esgoto só chega esgoto lá, é só o que, né? E na verdade não é bem assim. Chega areia, chega muita coisa que o pessoal joga lá, fralda, absorvente, enfim. Então, além desse lixo que vai deixar de cair no córrego, né, o esgoto nada mais é do que matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica, ela deixando de ser lançada no córrego, você deixa de ter a poluição, né, propriamente dita ali, e o rio, de fato, ele pode voltar a ter a sua condição normal. Voltaremos aos bons tempos,
com 12 anos de idade, que disputávamos espaços com os cascudos do córrego ali atrás do campo do Vasco, não é? Agora, dá para mensurar neste momento, com a chegada deste aditivo, um prazo para que possamos dizer, olha, a obra será entregue no final do ano, no primeiro semestre do ano que vem? Tem como mensurar ou não? Enquanto o aditivo não for liberado, não dá para mensurar. O nosso prazo é de 9 meses e meio após a aprovação do aditivo, né? No momento da aprovação do aditivo. A conversa que a gente tem junto à prefeitura, junto à Caixa Econômica, é que vamos colocar aí um prazo de 1 mês e meio no máximo, esse processo ele tem que andar, né? Porque senão a gente vai ficar muito próximo do fim do prazo, né? Atual do contrato sem nenhuma resposta, entendeu? Então, se chega no fim do prazo e não tem resposta, vai fazer o quê, entendeu? Então, assim, todo mundo está trabalhando e todo mundo está empenhado para que, se considerando 1 mês e meio mais 9 meses, o ano que vem está pronto, entendeu? Então, mensurando a grosso modo, é isso aí. Perfeitamente. Com relação às desapropriações, isto é fator determinante para que a obra possa ser concluída nestes 9 meses e meio, o bom êxito das conversações da prefeitura para as desapropriações? Com certeza. As desapropriações, como eu disse, nesses locais tem obras de fundamental importância para que a obra funcione, né? A prefeitura ela está trabalhando, né, para que isso aconteça. E a conversa que a gente tem é o seguinte, quando a gente apresenta esse cronograma, a gente coloca algumas condicionantes, né? Então, exemplo, as áreas têm que estar liberadas para a gente poder trabalhar, né? É uma delas. Então, assim, é claro que isso, eu não vou chegar lá, aprovou, amanhã eu quero as desapropriações. A gente tem outras frentes de serviço, alguns outros serviços que podem ser iniciados de imediato, sem depender dessas desapropriações. Mas quanto antes isso aconteça, é bom para todo mundo, entendeu? A gente ter opção, né, de adequação de cronograma e de planejamento é sempre bom. Então é de fundamental importância, sim. Bom, as desapropriações demandarão recursos, não é? Esperamos que estejam contemplados aí em todo o planejamento da Prefeitura Municipal. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Carlos Enfermeiro, do PTB. Boa noite, Lucas. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Só uma dúvida, né? Você respondeu que hoje seria captado 100%, né? Com o que tem existente. No caso daqui 10 anos à frente, com os loteamentos que estão chegando aí, com toda a infraestrutura que está rodeando a nossa cidade, essa ETA que está sendo construída daria conta? O projeto, ele geralmente quando ele é calculado e feito, ele tem um prazo, né, de viabilidade. Então, geralmente, as estações de tratamento de esgoto, elas são calculadas para suportar o crescimento populacional aí de 20, 30 anos, né, pelo menos. Então, o que eu ouço, que vejo a prefeitura tratando junto a esses loteadores, é que eles têm a obrigação de fazer com que esse esgoto, né, gerado por esses loteamentos, eles cheguem pelo menos nas estações elevatórias, né? Exemplo disso é o Jardim Mercedes, que fica logo acima da nossa obra, onde eles tiveram que fazer uma estação provisória, né, que está até em funcionamento. E futuramente, quando a nossa obra estiver funcionando, onde fica essa estação provisória vai ser feita uma elevatória, né, feito por eles mesmos. E vai ser encaminhado para a nossa estação. Então, assim, eu vejo o movimento de que isso vai ter que chegar na estação, sim. Então, ou o loteamento tem que ter, até, essa é exigência até da própria CETESB, né? O loteador, ou ele consegue, junto à prefeitura,
uma forma de lançar isso na rede pública, ou ele tem que fazer o tratamento dentro do loteamento, entendeu? Então é assim que funciona. Hoje em dia você não está tendo mais margem para burlar esse tipo de coisa. Então eu acredito que tudo vai chegar lá sim, ou vai ser tratado dentro dos próprios loteamentos. Pedro, da rede. Ô Lucas, ó, não, as minhas questionamentos pegam um pouquinho de cada um, assim. Inclusive, até puxei 2 requerimentos que eu fiz à prefeitura, já aproveito para perguntar. Um vai no sentido do aditivo, né, que o Rafael perguntou aqui. Você comentou algo em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio, né? Me lembro, no final do mandato passado, na gestão anterior do PSDB, falava isso no aditivo. A prefeitura alegava um aditivo, algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, e a empresa questionava, falava um aditivo algo em torno de 3 milhões e meio na época, né? De lá para cá, o que se descobriu de novo para subir o aditivo, digamos, de 3 milhões e meio para 5 milhões e meio, né, de reais? Houve alteração no projeto principal, que foi no trecho do Macaúba São José. A rede que falta para a gente fazer, ela sofreu uma alteração de projeto. Então isso impactou muito no valor desse aditivo, né? Foi uma alteração que o projetista teve aqui, ele justificou, ele mostrou para a gente que realmente era necessária, né? Convenceu não só a nós, mas como o pessoal da prefeitura, né, da Secretaria de Obras. E a gente teve que fazer também algumas adequações com relação à questão de geradores, né? Nas estações elevatórias é obrigatório o uso na verdade não o uso, né? A disponibilização de geradores, porque antigamente a gente, quando fazia uma elevatória, a gente fazia juntamente com ela um extravasor. O extravasor nada mais é que um tubo, né? Caso venha a faltar energia, caso venha a uma bomba dessa apresentar algum tipo de problema, tem para onde esse esgoto ir, né? Então, por exemplo, tem um córrego passando do lado, você colocava uma tubulação que chegou em certo nível, ele transbordaria para o córrego e não inundaria a elevatória ou a rua, enfim, né? Hoje, a CETESB não aceita isso mais, então você não tem chance de errar. Você tem que apresentar solução se falta energia, se der algum problema. Então, no caso da falta de energia, ela te obriga a usar gerador. Então você tem que ter disponível em todas as elevatórias gerador. Então a inclusão desse item, que também não estava previsto na época desse nosso pleito aí, custeou bastante, porque são bombas significativas, né, de tamanho e potência significativo, e os equipamentos condizem com esse padrão. Então foi praticamente isso. O restante foram adequações, alguma coisa que a gente teve que fazer para... Na verdade, esse valor seria até maior. A gente conseguiu, junto com a prefeitura, fazer algumas alterações de material, devido às novas tecnologias, né, e o projeto ser um pouco mais antigo, a gente conseguiu alterar algumas coisas de forma com que a gente não perdesse eficiência, garantisse a qualidade do produto, mas de forma um pouco mais barata, digamos assim. A tubulação do Macaúba São José, chegaram a falar, não sei se é essa em específico, acho que você pode confirmar, que tinha sido doada por um loteador à época e estava armazenada, acho que no pátio da prefeitura, e aí depois não se sabe onde foi parar essa tubulação. É isso mesmo? Procede ou não? Esse aditivo já contempla material e mão de obra para fazer essa instalação dessa tubulação? O aditivo ele contempla sim material e mão de obra e serviço, né? Quanto à tubulação, se foi doada, eu não sei te responder. O que eu sei é que essa tubulação foi adquirida, parte dela, né, foi adquirida na época da Encalço. Então a Encalço comprou esses tubos e disponibilizou ou forneceu à prefeitura, né? Esses tubos estavam de fato dispostos num lote que não é da minha época, né? E quando a Sanevix ela
ela ganhou a obra e assumiu, ela tomou posse desses tubos, né? Assim, tomou posse no sentido de guarda, de conservação. E na época, a gente tinha uma parceria com a empresa daqui, que é do Breda, né? Do Guto Breda. E ele de boa fé, ele disponibilizou para a gente uma área. Porque essa área onde esses tubos ficavam era particular, pagava-se aluguel por ela. E como a gente também não tinha previsto a questão do aluguel no nosso contrato, né? Para guardar esses tubos, que nem foi a gente que forneceu, ele gentilmente chegou para a gente e falou assim: gente, vocês querem guardar lá na minha área? Então esses tubos estão hoje guardados lá na área do Guto. Para quem quiser ver, tá lá guardadinho, tudo certinho, do jeito que a gente recebeu, entendeu? Só esperando a hora de utilizar. É isso que eu digo. Então, no aditivo, né, nesse salto do aditivo de 3,5 para 5,5, que seria parte da tubulação do Macaúba São José, uma parte da tubulação já está adquirida, né? Sim, sim. Então já não precisaria nesse aditivo. Exatamente. Outra dúvida que eu tinha com relação às desapropriações, até o Rafael acho que falou, o pessoal falou aqui, em maio do ano passado, se eu não me engano, eu tive na estação de tratamento uma reunião lá que teve com a senhora Graça Celentano e a comunidade dela. E na época até eu fiz um questionamento, era o Zé Maria, que era o presidente dessa época, fiz um questionamento de que áreas que já tinham sido desapropriadas até então e quais as providências estavam sendo tomadas pela gestão. Na época ficou sem resposta, pela prefeitura, né, eu digo, não tinham nenhuma área desapropriada e nem nenhuma em desapropriação. Tinham estudos. De lá para cá, eu queria ver se foi desapropriada alguma área, se tem alguma área que foi desapropriada de maio de 2017 até agora, digamos nessa gestão, foi desapropriada alguma área ou ainda até o momento nenhuma? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Por enquanto continua tudo no mesmo pé. Existem algumas áreas onde a Encalço, inclusive, ela iniciou o trabalho, né? Tem algumas elevatórias, das 11 que a gente tem que fazer, que ela está com a estrutura montada, digamos assim, né? Faltando algum acabamentozinho, e principalmente a parte hidráulica, elétrica e urbanização. Mas tem várias delas que, por exemplo, a prefeitura fala assim: essa área aqui você pode trabalhar. Então eu não sei te responder se foi assinado desapropriação, se foi de fato pago, não sei te responder. Eu sei que tem áreas que a prefeitura liberou, né, já há algum tempo, já logo no início do contrato, para a gente poder entrar e trabalhar. Exemplo, Caçuce lá, esse elevatório do Caçuce, foi uma elevatória que a gente executou, na verdade não foi nessa gestão, foi na gestão anterior. A elevatória do Fartura, a gente está concluindo ela, executando ela nessa gestão, mas a área também já estava liberada para a gente. E as demais que já foram iniciadas pela Encalço. Bacana. E o último ponto que eu ia ver, só depois tem uns requerimentos aqui, jogo rápido, mas com relação às medições, a gente sabe que tem parte que dá volume, né, como você bem mencionou, e tem parte que é os rabinhos da obra, que é o que dá trabalho e não dá volume. E a gente sabe que isso no mundo todo da construção civil, isso quando chega na parte que sobra só rabinho e pouco recurso, é natural que se dê só que a própria gestora do contrato ali acaba só tendo prejuízo, né, na gestão da obra, porque tem seu custo fixo ali para catar só rabinhos, só aquelas partes que não dão volume, que não são de grande interesse na obra. A gente sabe que nos últimos meses a obra avançou muito, mencionou, mas o foco foi lá na estação, na ETA. Queria saber, fora de lá, se teve alguma obra, se está tendo alguma obra fora da estação, e porque, assim, lá a gente sabe que dá bastante volume, as medições são bem volumosas, mas os rabinhos, assim, muitas vezes ficam fora da estação, né? E tem frentes fora da estação, né? Antes de mais nada. Hoje a gente tem, por exemplo, uma frente que tá disponível para a gente executar, que é uma rede
de recalque que vai passar sobre a Ponte Nova, né? É um serviço que, por exemplo, que não é um serviço muito bom, mas está disponível para a gente executar. A gente está mobilizando material e equipe para poder fazer isso. Agora, por exemplo, os que você falou contra os rabinhos, a gente está executando isso hoje, por exemplo, né? Hoje, o nosso faturamento está muito baixo, justamente porque a gente está fazendo esse catacata lá na estação, aproveitando o momento, né, ainda de processo de aditivo, para poder estar corrigindo e terminando todos esses pontos, né, que emprega muita energia, mas pouco recurso, né, digamos assim. Mas o contrato como um todo, ele está todo previsto no orçamento, previsto no nosso planejamento, de forma com que ele seja executado em paralelo, né? Você faz o bom e faz o ruim. Se você deixar para fazer o ruim só no final, foi como você falou, né? Você vai ficar trabalhando de graça aqui, praticamente, por um bom tempo. Então, a gente já está previsto fazer o serviço por completo, de uma forma que seja rentável e bom para todo mundo, entendeu? Aí dos últimos questionamentos que eu fiz à prefeitura, pedi lá a cópia de medições aí, isso é parte da prefeitura mesmo, e o último é a questão de quando foi feita a data, assim, ou época que foi feita a última atualização de cronograma da obra, né? Você lembra mais ou menos o último cronograma quando foi feito? Se eu não me engano, em fevereiro desse ano. Foi a última atualização. Foi até na época do Zé Maria. Acho que ele estava aqui ainda nessa época. Onde a gente apresentou algumas condicionantes para poder evoluir com a obra e dar o retorno que ele precisava. Ele estava aqui ainda? Não me recordo se ele estava aqui. Mas foi em fevereiro desse ano. E uma das condicionantes era justamente essa questão da desapropriação. De estar liberando essa área para a gente poder evoluir e finalizar os trabalhos, né? De fato. Eu agradeço, Lucas. Acho que assim é de suma importância, a gente percebe, não só pelas colocações do Lucas, mas também pelo que a gente sabe, né? As questões das desapropriações, elas estão impactando muito a obra, né? O aditivo impacta de um lado e as desapropriações impactam do outro. Então, vai adiantar? Vai, mas não vai resolver a obra se daqui um mês liberar o aditivo e a gente não tiver a questão das desapropriações resolvidas. Então, o Rafael até questionou bastante sobre isso recentemente, que avanço que teve, que avanço que está tendo e até agora nenhuma desapropriação foi feita. Isso é de extrema importância que a prefeitura se atente a isso. E no mais é isso aí. Obrigado a visita e muito obrigado por esclarecer, porque a gente faz os requerimentos, às vezes as respostas que vêm para a gente é sempre genérica, infundada, ou quando não vem atacando a gente na resposta. Então a gente agradece porque a gente tem uma oportunidade de esclarecer melhor. Só uma oportunidade, aproveitando o ensejo, vocês que são, né, a representação do povo e têm um contato direto com o povo e principalmente com essas pessoas que são proprietárias desses terrenos, é muito importante que vocês trabalhem junto com a prefeitura, assim, é um pedido, né, nosso, a fim de que faça com que isso aconteça, até mesmo para o entendimento que essas pessoas tenham da importância dessa obra, da importância daquela elevatória para o município, né, e para o bem de todos, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica muito focada no valor, né, do imóvel e tal, e esquece um pouco da importância desse sistema todo para a comunidade em geral e para o meio ambiente, enfim. Então, assim, juntamente com a cobrança, né, que a gente faz junto à prefeitura aí para poder ajudar a gente e fazer com que isso aconteça da forma mais rápida possível, a gente também pede, né, que vocês como representantes também ajude a gente, né, sei lá, acho que talvez buscando saber quem são as pessoas, né, se tem alguma forma mais amigável de prosseguir com
com tudo, né? É isso aí. Uma parte, vereadora Lúcia. Em relação a isso, você tem assim um cronograma vamos supor, das áreas que vai ser desapropriada, qual é a mais importante que precisaria ser assim, vamos supor, mais rápido possível, que poderia deslanchar um pouco mais o trabalho? Você tem esse cronograma? Porque a gente sabe que tem áreas que é mais importante, outras que são necessárias, mas que podem demorar um pouco mais para elas serem negociadas. Sim. Você tem isso? Tem. De fato, existem 3 elevatórias que são de suma importância e que sem elas, sem elas o sistema não funciona. E uma que a quantidade, né, o volume de efluente que chega nela e ela manda para o sistema, ela é muito importante. Uma é a elevatória central, que ela fica exatamente ali do lado do Campinho do Vasco. É uma. A segunda é a elevatória Euclides da Cunha, que ela fica daqui para lá, depois da ponte Euclides da Cunha, do lado esquerdo, tem uma propaganda de um advogado no muro, assim, eu não me recordo quem é, mas ela fica do lado do imóvel dele ali. E a terceira, que é a final, que é a mais importante de todas, que fica logo após o Hotel Milênio, que é a última elevatória antes que o esgoto chegue na estação. Ela que manda todo o efluente para a estação. São as 3. Essas 3, se viabilizasse, só elas chegaria mais de 60% do esgoto na estação. Então, eu acho que essa casa, no caso, né, já que é um pedido dele, poderia tentar procurar, ver como que tá essas negociações e fazer um requerimento para a prefeitura ou procurar eles mesmos, pedindo prioridade nessas 3 áreas, tá? Porque às vezes eles ficam querendo fazer tudo de uma vez e não fazem nada. Então, vamos focar nessas 3 áreas que são as mais importantes para dar sequência à obra e as outras negociando com mais calma, com mais cautela. Mas essas 3, eu acho que a prefeitura a gente poderia pedir para que eles tentassem agilizar essas negociações nessas 3 áreas. Porque é igual o Pedro falou, chega o dinheiro e não chega o dinheiro e não tem a permissão, não vai adiantar de nada. Então, pelo menos, a gente estaria dando prioridade nessas 3 mais importantes. Acho que poderíamos fazer um documento em conjunto da casa, Sim, senhora. se todos estiverem de acordo. Uma parte, o Lick. Não, só para concluir os meus questionamentos, com relação ao aditivo, ele não contempla as desapropriações, cabe à Prefeitura Municipal. E uma outra pergunta, o fato, não é, de uma estação elevatória ou uma tubulação passar, por exemplo, por aquele lote de terras, inviabiliza aquele imóvel ou não? A tubulação em si, a gente não tem nenhum caso assim, né? De passagem de tubulação por terreno particular. Mas a estação elevatória ela é uma construção, né? Então aquele lote, né, propriamente dito, ele fica sendo voltado só para aquela função. Você não tem como, não nesse tipo de processo nosso, nesse tipo de construção que foi projetado, fazer alguma coisa sobre ele, entendeu? Então hoje os lotes das elevatórias são voltados só mesmo para isso. Mas o aditivo não contempla desapropriações. Não, porque a premissa, por exemplo, a prefeitura ela não tem contrapartida nesse processo, né? O recurso ele é todo federal. E uma premissa era que a prefeitura disponibilizaria as áreas. E o nosso contrato ele é para executar a obra, não para comprar terreno, né? Então, se a gente manda uma solicitação dessa para a Caixa, de cara o pessoal não vai aceitar e, de fato, a gente acha que não condiz, né, com a realidade do processo. Uma parte, Lúcia, depois Rafael. Eu estou com uma curiosidade. Acho que eu já perguntei isso uma vez, mas não me chegou a resposta aqui. A respeito do peso. A gente anda na Ponte Nova, conforme a quantidade de veículo, ela vibra. Certo? E a hora que estiver bombeando esse esgoto lá? Eu te confesso o seguinte, a Sanevix ela não participa da execução de projeto. A Sanevix ela foi contratada somente para executar.
trabalho. Mas, como engenheiro, né, e como conheço um pouco, né, das normas e do processo de projeto desse tipo de estrutura, ela vibra porque ela, de fato, ela tem que vibrar. Se ela não vibrar, ela cai, né? É o tipo de amortecimento que tem, de forma de absorver o impacto e a vibração da estrutura. E quanto ao peso, o peso é insignificativo, é muito pouco. Quando se faz projeto de ponte, geralmente, considera-se, para efeito de cálculo, ela como se tivesse o trânsito interditado e ela tivesse com o caminhão carregado, indo e vindo, entendeu? Então, isso é uma situação que dificilmente você vai conseguir na prática, né? Ter a ponte carregada de caminhão nos dois sentidos. Então, é um tubo de 500 milímetros, né, que passa ali na lateral da ponte, e a gente, eu não sei te falar assim, o projetista ele levou isso em consideração, ele fez algum tipo de cálculo, eu não sei, mas eu imagino que sim, né? O cara não ia correr um risco desse, né, para poder, ele tem que ter feito pelo menos uma avaliação prévia para poder dizer e locar essa estrutura onde ela foi locada, entendeu? Rafael? Só queria, de novo, ressaltar a questão da desapropriação. Até comentei isso no início do ano. Tem 2 requerimentos, um de janeiro e um de junho, questionando. De junho foi após a visita lá. E assim, é muito preocupante, porque uma coisa é a desapropriação amigável. A prefeitura publica o decreto, notifica o proprietário, faz a oferta do valor, né, ou de uma permuta de imóvel, o proprietário topa, legal, rápido, acabou. Outra coisa, ela é judicial. Quando o proprietário não topa e não aceita aquele valor. E aí nós vamos para a justiça discutir. Então, assim, e a gente sabe o trâmite da justiça, recurso em primeira, segunda instância, e por aí vai. Então isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Tem um outro agravante que eu queria comentar. Certa vez eu ouvi, não sei se foi do Daniel, que a estação elevatória ali do Campo do Vasco, eu não sei se ela seria construída no final do campo ali ou na lateral. Mas me parece que foi construída uma outra quadra ali, não sei se é sintética, grama ou não, e agora um quiosque. Então, assim, o que vai dificultar ainda mais, né? Porque conforme as construções vão avançando, né, mais dificuldade ou mais valor agregado vai ter aquele imóvel, né? Então, assim, desde do ano passado e do início do ano, a gente vem colocando essa questão. A gente vem trazendo essa questão. E, assim, me parece que a prefeitura... Não sei se não está muito atenta com isso, ou está achando que tudo vai ser amigável, tudo vai ser tranquilo e rápido, mas nem sempre isso vai acontecer. Ainda mais se de fato isso proceder, né? Se a estação elevatória for no meio de uma quadra recém-construída, ou de um quiosque, né, eu acho que o pessoal vai dar o grito, né? Ou vai, né, valorizar o imóvel, vai ser difícil da prefeitura fazer isso de uma forma amigável, ou vai ter que desembolsar mais, né? Então, nesse sentido, eu acho que é preocupante. É preocupante. Né? Como a gente já trouxe em outra ocasião aí. Né? Eu não sei se ali no Vasco é isso mesmo, se é na lateral, se é no... Essa questão do amigável judicial foi justamente o meu pedido, né? Vocês, como têm acesso e conhecem a cidade inteira, né? Às vezes pode estar influenciando ou trabalhando um pouco a favorecer essa forma amigável. E quanto à locação, de fato, eu nunca fui lá no local para poder esticar uma trena e ver exatamente, né? Vai pegar 1 metro do campo, 2 metros do campo, né? Eu não sei te falar essa pergunta. Até mesmo porque esse campo que você está falando, que é de grama natural, que eu inclusive já joguei bola lá, ele foi feito depois. Sim. Eu vim para São José em 2015 e não existia esse campo nessa época. Então, ele foi feito depois. Esse quiosque tem alguns meses, né? 1 ou 2 meses no máximo que ele foi executado. Eu sei te dizer o seguinte, a elevatória ela está bem próxima ao muro ali, entendeu? Na parte, teoricamente, seria um pouco externa ao campo, tipo no estacionamento que eles têm ali dentro, entendeu? Mas eu creio que ela vai pegar, sim, uma parte do campo, né?
Eu não sei o que é medidas que a prefeitura vai tomar ou está negociando com relação a isso. E também não sei te falar qual foi o processo de autorização para construção, né? Tanto do campo quanto do quiosque, porque não teoricamente não podia, né? Porque já esse processo de desapropriação e de que ali seria um elevatório, ele é bem mais antigo do que essas construções. Mas eu creio que vai pegar assim um pedacinho do campo lá, a nossa estrutura. Só para fechar, acho que a vereadora Lúcia colocou bem, acho que a gente poderia fazer um requerimento coletivo questionando isso. A última resposta que eu tive, né, porque eu fiz o requerimento, publicaram 1 ou 2 semanas depois as desapropriações. Então a resposta que eu tive foi, olha, foram publicadas e os proprietários notificados. Parou nisso, em junho. Então acho que a gente poderia questionar, né, inclusive colocar aí, né, quem autorizou a construção, né, ou se tem projeto de construção nesses locais, né, quem é o responsável pela autorização. Acho que são perguntas chaves aí pra gente fazer. Júlio, por gentileza, microfone. Boa noite. Eu só queria saber, assim, ó, existe um conjunto, de começo e término, tipo assim, de acabamento, porque quando começou a abrir a perimetral lá, colocaram vários, ali já instalou alguns lugares ali já instalaram, só que quando instalou, ficou uma bagunça, moto caiu em buraco que foi aberto, que não fecharam direito. A perimetral era perfeita. Aí virou aquele regaço, né? Abriram e deixaram. Então, eu queria saber isso. Se tem um conjunto que vocês vão lá, senta, faz o serviço e vem o outro e já faz o término. Para não ficar essa bagunça que ficou do começo. Certo. É isso que eu queria saber. Essa obra que foi executada na perimetral que você está falando aí, ela não foi feita pela Sanevix, né? Ela foi feita na época da Encalço. Então eu não sei te falar quais as providências tomadas com relação a esses incidentes, né? E o que foi negociado e planejado junto à prefeitura e empresa. A obra que a gente vai executar, que vai ter que destruir, né, ou remover parte do pavimento, é essa obra dessa avenida ali do trecho do Macaúba São Zé. No projeto inicial, não previa-se a recomposição de pavimento. Ou seja, na verdade, no projeto, na época que o projeto foi executado, aquela avenida nem era pavimentada. Então, por isso que não tinha recomposição do pavimento. Então, isso é um dos itens que está no aditivo. A gente pleiteou a remoção e recomposição do pavimento, para não deixar essa bagunça que você está falando. Então, a gente está até com o ofício lá já prontinho, só aguardando essas autorizações e o andar do processo, para poder mandar para a prefeitura solicitando um apoio, né, com relação a desvio de trânsito, né, no período da obra, porque a gente não tem também no nosso contrato essa questão de pare-siga, sinalização bem específica para esse tipo de trabalho. Então a gente vai solicitar junto à prefeitura aí um apoio da Guarda Municipal para poder estar estudando, né, quais seriam as melhores opções de desvio de trânsito nesse trecho, no momento da obra, e com certeza a gente pretende e está planejando para que aconteça a execução do serviço e já de imediato a gente já venha recompondo e deixando o pavimento o mais regular possível. Certo? Tá certo. Obrigado. Nada. Continua aberto para a população, vereadores. Lígia. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rafael, que fez o convite. Sinta-se em casa e espero que o termo aditivo venha o quanto antes. Acredito que vai precisar de novas aprovações aqui dessa casa. E conte conosco. Eu que agradeço. Coloco mais uma vez a empresa, a obra à disposição, né? É muito bacana
o que o Rafael faz lá, né? Eu falo do Rafael porque é eu tenho mais contato lá, quem tem levado mais pessoas para conhecer e divulgar o nosso projeto. A conscientização, né, num projeto desse, ela é de extrema importância, né? Inclusive tem um projeto social que anda em paralelo, que faz e tenta promover esse tipo de consciência, né? A gente sempre fala com as crianças, ou com até o Samuel, que é da Secretaria de Obras, ele já levou uma turma da faculdade para poder conhecer o projeto e ouvir um pouco, né, da nossa explanação lá sobre o processo. E a gente sempre fala que a conscientização e o apoio da população, no sentido de que tenha consciência de fato do que é o esgoto, do que tem que chegar na estação, como que pode se evitar o lançamento de materiais ou algum tipo de produto, né, que às vezes você joga no esgoto, que pode prejudicar demais o sistema em si. O sistema, quando eu falo, desde a tubulação até o tratamento biológico de fato, né? Então a gente coloca mais uma vez a casa lá à disposição, e qualquer dúvida, né, que a gente possa ajudar, que a gente possa estar apoiando vocês aí nessa questão do melhor entendimento, né, do que é o sistema, de como que funciona, qual a importância dele, a gente está sempre à disposição e aberto aí a convites. Ótimo. Certo? Ótimo. Obrigado, Lucas. Então vamos retomar a sessão e mais uma vez conte conosco. Estamos retomando a 30ª sessão. Convido o primeiro secretário, o vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Passando para a leitura dos requerimentos. Requerimento 1078-18, vereador Paulo Sérgio Ferreira, solicita ao Departamento de Esportes e Cultura, o DEC, informações sobre os jogos da semana euclidiana. O requerimento está deferido. Requerimento 1079-18, do vereador Pedro Jantomassi, solicita à SAERP informações sobre questionamentos referentes ao requerimento número 981/2018, que não foram respondidos. Requerimento está deferido. Requerimento 1080-18, vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita ao Executivo Municipal o envio de dados estatísticos referentes ao índice de óbitos materno e de crianças até 1 ano de idade dos anos que especifica. Requerimento está deferido. Requerimento 1081-18, vereadora Lúcia Libânio, solicita ao Executivo Municipal informações sobre bolsa do programa Mais Alfabetização. Requerimento está deferido. Requerimento 1082-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre não asfaltamento da rua Maria Gabriela Gonçalves Gazola. O requerimento está deferido. Passo a palavra ao vereador autor. Senhor presidente, essa é a Rua da Cerca que eu falei na semana passada, visitei lá, de fato é um absurdo. E aliás tem um outro problema, né? De um lado é cerca, do outro lado tem montes de terra para ninguém passar. Então vamos registrar essa semana aqui também. Então esse requerimento aqui nós estamos questionando, né? Por que essa rua não foi asfaltada, tendo em vista que o bairro já tem bastante tempo, né? E eu só queria aproveitar para fazer um comentário aqui, senhor presidente. Eu questionei a prefeitura sobre quais ruas não são asfaltadas dentro do município. Temos várias. Temos essa, apareceu uma outra também ali do Buenos Aires, que me enviaram essa semana. Inclusive a gente fez uma indicação, né, que seja feito o asfaltamento dessa rua, né, que é a rua Felício Mori, né? Mas eu gostaria de comentar a resposta que nós recebemos com relação a esse questionamento. Quais ruas não são pavimentadas dentro do perímetro urbano? E aí veio uma resposta para nós que, como o perímetro urbano ele é muito grande e tem inclusive área rural, não é possível, né, saber quais locais não tem pavimento,
né, tendo em vista que faltam pessoas, faltam fiscais. E aí nos encaminharam o mapa do perímetro urbano, que também não tem como entender nada, porque não dá para saber o que é asfaltado, o que é terra, o que é... né? Então, assim, vou até pedir que se repita, por gentileza, o requerimento 1005, né, pedindo todas as ruas em loteamentos que não tem asfalto, porque não é possível que a prefeitura não tenha esse controle. Não é possível. Inclusive, eu questionei semana passada qual é o critério para se fazer o asfaltamento. Tem rua que não precisava, está sendo asfaltada, e tem rua destruída que não está sendo asfaltada. Então, se você não tem esse controle mínimo de que rua precisa investir, de que rua não tem asfalto, desculpa, não tem como tocar uma prefeitura desse jeito, se você não sabe qual é o problema que você tem que atacar. Isso é básico, né? Isso é básico de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu não consigo entender isso. Queria fazer esse registro aqui. Então, pedir para que se repita o requerimento 1005, né? Talvez só especificar, né, nos loteamentos já habitáveis, né, onde tem vida humana nesses lugares, né, e não tem asfalto. Então, queria saber, por gentileza, e diz que nós dispensamos o mapa ilegível. Tá? Não precisa mandar outro mapa ilegível, não. Requerimento 1083-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao DEC, Departamento de Esportes e Cultura, informações a respeito da utilização da quadra do Ginásio Municipal de Esportes Ademar Machado de Almeida nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2018. Requerimento está deferido. Requerimento 1084-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre pagamento de horas extras para servidores públicos municipais cedidos a outros órgãos. Requerimento está deferido. Requerimento 1085-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a atribuição de aulas na rede pública municipal. Requerimento está deferido. Requerimento 1086-18, vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informações sobre veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva. Requerimento está deferido. Requerimento 1087-18, vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informações sobre veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação. Requerimento está deferido. Requerimento 1088-18, vereador Sidney Marim Morgan, solicita ao Executivo Municipal informações a respeito de veículo não utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva. Requerimento está deferido. Requerimento 1089-18, vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informações sobre imóvel de matrícula 23026 CRI. Requerimento está deferido. Requerimento 1090-18, vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal o envio de plano de ação de política pública urbana referente ao ano de 2018. Requerimento está deferido. Requerimento 1091-18, vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informações sobre veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Requerimento está deferido. Requerimento 1092-18, do vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal envio de cópia do controle de portaria do almoxarifado do pátio da municipalidade referente à entrada e saída de veículos. Requerimento está deferido. Requerimento 1093-18, vereador Matheus Mafepe, solicita à unidade técnica de segundo nível do IBAMA em Ribeirão Preto informações a respeito da possibilidade de realização de vistoria na Ilha São Pedro, em São José. O requerimento está em discussão. Gostaria de convidar nosso vice-presidente para assumir a mesa, que eu possa falar um pouco do requerimento. Chá, irmão. Boa noite a todos. Vereador, a tribuna está à disposição. Senhores, o requerimento está sendo encaminhado à unidade do IBAMA de Ribeirão Preto, que é ela que coordena a nossa região. Não é de hoje que quase todos os vereadores estão sendo marcados através do Facebook pela população em relação ao mini zoológico Ilha São Pedro.
pelas condições que aparentam estar insalubres. Lá nós temos um biólogo, nós temos um veterinário responsável pelo local e nós também temos as resoluções do CONAMA, IBAMA e os órgãos competentes da área. O que nós estamos pedindo através deste requerimento? Que a unidade mais próxima venha fiscalizar os recintos. O que é o recinto? É onde cada animal se encontra. Lá nós temos os recintos de quarentenas, que é atrás, que não está para visitação da população, e também aqueles que está aberto ao público. No meu entendimento, precisa sim de melhorias. Precisa sim de reformas para se enquadrar nas normas vigentes. Mas não sou eu que vou dar essa condição técnica, esse laudo. Por isso que nós precisamos dessa vistoria no local. Primeiro que é um mini zoológico que está dentro de uma ilha. Se porventura vir a ter uma enchente, como que fica a condição dos animais? Nós temos que trabalhar alguma coisa em relação ao escape e até mesmo as pessoas poderem adentrar o local, que nós temos uma ponte tem ali só e o barco já está velho, aquela questão daquele barquinho, vira um holocausto se acontecer uma nova enchente, como foi em 77. E também dá uma prestação de contas para a população, que às vezes o pessoal acha que está errado, mas não está. Então que venha a fiscalização, com certeza o veterinário que está lá, o biólogo que está lá vai atender gentilmente a fiscalização. E se tiver algo errado, que o executivo cumpra. No mandato passado, nós cobramos o prefeito João Batista Santo Urbano e foi restaurado o recinto de quarentena. Porém, hoje já não está naquelas boas condições através da reforma. E alguns outros recintos, é notório que já está enferrujado, está saindo algumas farpinhas. E não é a condição adequada para os animais que lá estão. Acredito, confio na unidade do IBAMA que eles vão vir o quanto antes, ainda mais sendo votado por essa casa. Por isso que eu gostaria do apoio dos senhores vereadores. E é isso o meu requerimento. Solicito ao vereador. Que reação? Votação? O requerimento está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Agradeço os colegas pela aprovação. Solicito ao vereador Matheus Maffé, PV, que reassuma a presidência. Luiz Henrique. Requerimento 1094-18 do vereador Matheus Mapepe. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o CMDU. Requerimento está deferido. Requerimento 1095-18, vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Libânio, Matheus Mapepe, Pedro Jean Tomás e Rafael Cossian. Sidney Marim Morgan solicita ao Executivo Municipal envio das informações requisitadas via requerimento número 959-18. Requerimento está deferido. Requerimento 1096-18, vereador Matheus Maffepe, solicita ao Ministério Público do Estado de São Paulo informações a respeito da possibilidade de tomada de providências do órgão quanto ao acórdão TC 17586/989/16, com cópia anexa ao presente. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 1096 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 1097-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal relação completa de ramais telefônicos da Prefeitura. Requerimento está deferido. Requerimento 1098-18, vereador Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal relação completa de e-mails institucionais de
gestores e de servidores da Prefeitura Municipal. O requerimento está deferido. Convido o segundo secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, do PSDB, a fazer a leitura das indicações. Indicação 1065 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço a manutenção da calçada e rampa de acesso do setor de merenda escolar em via que especifica. Indicação 1066 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira sugere à Secretaria Municipal de Educação a manutenção da calçada e rampa de acesso do setor de merenda escolar em via que especifica. Indicação 1067 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira sugere à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a poda de árvore localizada na rua Cândido Faria. Indicação 1068 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço o alargamento da calçada localizada na Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, em trecho que especifica. Indicação 1069 do vereador Rafael Cossian sugere à Saerp a verificação do vazamento de esgoto a céu aberto em local que especifica. Indicação 1070 do vereador Sidney Marim Morgan sugere à Secretaria Municipal de Segurança Trânsito a realização de rondas periódicas nas proximidades da Ponte Metálica Euclides da Cunha. Indicação 1071 do vereador Sidney Marim Morgan sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço a realização de serviço de tapa-buraco no bairro São Domingos. Indicação 1072 do vereador Rafael Cossian sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço a realização de serviço de recapeamento ou tapa de buraco na rua Valdemar Sigliano. Indicação 1073 do vereador Matheus Mafepe sugere ao Executivo Municipal a realização de serviços diversos no prédio onde encontra-se instalado o Centro de Convênio de Terceira Idade. Indicação 1074 do vereador Rafael Cossian sugere ao Executivo Municipal que efetua asfalto na rua Felício Mori. Indicação 1075 do vereador Rafael Cossian sugere ao Executivo Municipal a realização da demarcação das vagas de estacionamento em vias centrais. Indicação 1076 do vereador Matheus Mafepe sugere ao prefeito aumentar o valor da subvenção de orçamento 2019 para o Rotary Clube Centro. Continuando com o segundo secretário, fazendo a leitura dos balancetes. Demonstrativo do convênio médio relativo a junho de 2018. Sendo encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete da Câmara Municipal relativo a agosto de 2018. Sendo encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete do Executivo Municipal relativo a junho de 2018. Balancete ciente arquive-se. Vereador Paulo Sérgio Ferreira, segundo secretário, fazendo a leitura da correspondência. Comunicado do Ministério da Educação aos vereadores informando sobre o repasse de verba à Prefeitura Municipal local. Comunicado ao Ministério da Saúde aos vereadores informando sobre o repasse de verba à Prefeitura Municipal local. Comunicado da Prefeitura aos vereadores informando sobre o repasse de verba recebida pela municipalidade local. Boletins contábeis diários do Banco da Prefeitura Municipal referente a agosto de 2018. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos. 987, de autoria do vereador Carlos Aparecido de Oliveira. 997, de autoria do vereador João Batista Ramos. 999, do vereador Matheus de Oliveira Pinto. 985, do vereador Paulo Sérgio Ferreira. 986, 988, 993, 994 e 1005, de autoria do vereador Rafael Cossian. 996 e 1004, de autoria do vereador Rafael Cossian, Carlos Aparecido de Oliveira, Matheus de Oliveira Pinto, Pedro Merli Jean Tomás e Sidney Marim Morgan. 1001, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. 1002 e 1003, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan, Carlos Aparecido de Oliveira, Matheus de Oliveira Pinto,
Pedro Merli, Jean Tomassi e Rafael Cossian. Resposta da Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço aos seguintes requerimentos. 992, de autoria do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias. 979, de autoria do vereador Pedro Merli Jean Tomassi. Resposta ao Departamento de Esportes e Cultura, o DEC, aos seguintes requerimentos. 1011, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Ofícios número 411, 418 do Ministério Público. Os do Ministério Público, os autores já estão notificados e responder ao MP dentro do prazo estabelecido. Obrigado, Paulão. Convido o primeiro secretário, Luiz Henrique Artioli Tobias, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei número 93, de 2 de maio de 2018, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no perímetro urbano e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 93. Vereador Tita. Coloco em discussão o pedido de vistas do vereador Tita. Uma parte, Rafael Cossian, da Rede. Bom, só um adendo aqui, senhor presidente, o vereador Tita talvez concorde. Hoje à tarde nós tivemos aqui com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Cadão, e o diretor de Meio Ambiente, o Agripino, né, recém-nomeado. E, assim, na verdade, me parece que tem um desencontro ali, e eles estão com dificuldades de encaminhar o que falta para a gente discutir e aprovar esse projeto. Aliás, inclusive, o Cadão mostrou desconhecimento e contrariedade em relação a esse projeto, né? Então, me parece que o desencontro ele é maior do que algumas informações que a gente gostaria. A minha sugestão, tendo em vista a fala deles hoje à tarde, é que a gente faça um adiamento dessa discussão por 2 ou 3 semanas, para que eles se entendam lá e resolvam isso de uma vez, né? Porque, assim, as informações que o Samuel ficou de passar para a gente eram informações bem simples, para que a gente fizesse a emenda e alterasse o projeto. Agora, me parece que existe um desencontro de natureza, assim, de discordância do projeto mesmo, dentro da própria secretaria, né? Então, quem estava hoje à tarde conosco na reunião percebeu quando o Cadão falou em relação a isso aqui, ó, não entendo esse projeto, não tem por que aprovar, não sei o que lá, bababá. Se entrar em votação, não põe para votar. Então, assim, bastante preocupante, tendo em vista que foi o próprio Executivo que encaminhou para nós esse projeto. Não é de autoria legislativa, né? É de autoria do Executivo. Então, não sei se o vereador Tita concorda, ao invés de pedir vistas por 1 semana, pedir um adiamento aí de 3 semanas, que eu acho que é tempo mais que razoável para que eles se entendam em relação a isso, tá? Porque a gente vem pedindo vistas, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 vezes já. Não tem nem onde carimbar mais. Então, a minha sugestão é essa. Não sei se os colegas concordam, mas acho que é mais razoável isso. Vereador Tita, que propôs a iniciativa, o senhor concorda? Concordo. Ótimo. Então eu coloco o pedido de adiamento por 3 sessões em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Pedido foi aprovado por todos os vereadores e 3 sessões. Informar o pessoal do Executivo amanhã através de ofício e ver se eles agilizam isso o quanto antes. Porque o projeto é do Executivo, o secretário não sabe, o diretor está chegando agora. E fica um projeto interessante na mão da Câmara sem poder apreciar. É uma pena. Senhor? Projeto de Lei número 164, de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4.210, de 23 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e salários da Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo e da outras providências. Coloco em discussão única o projeto de lei número 164. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 164 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Projeto de Lei número 19, de 19 de junho de 2018,
que autoriza o município a buscar o repasse integral dos valores ressarcidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, nos casos de atendimento aos respectivos beneficiários nas unidades municipais de saúde e da outras providências. Coloco em discussão única o projeto de lei número 19. Presidente, eu até esperava que alguém iria pedir vistas desse projeto, mas não. Então, só para esclarecer os colegas aí e quem nos acompanha, esse aqui é um projeto de lei que autoriza o Executivo a fazer cobrança judicial junto ao Ministério da Saúde dos planos de saúde. Né? Quer falar? Fique à vontade. Pode, Claro. estamos em discussão. Eu só queria falar, presidente, que eu falei com o Rubinho que estava tratando desse projeto junto com o Executivo, e ele estava totalmente de acordo com o projeto. É Perfeito, isso. show de bola. Então, assim, só para explicar um pouquinho, a ideia é que, tendo em vista que muita gente com plano de saúde, inclusive eu, utilizamos do sistema público, e recentemente eu fui até o pronto-socorro, fiz raio-x e tal, quem pagou foi a prefeitura. E eu pago um plano de saúde. Então, na verdade, a gente paga duas vezes, né? Eu pago o plano de saúde, mas a prefeitura está pagando pelo esse atendimento que é público. Então, a ideia desse projeto de lei é autorizar o Executivo para que ele cobre o Ministério da Saúde. Algumas cidades já têm feito isso, né? Já está em tramitação, e a gente precisa desse recurso de volta. Né? Eu até no dia que eu fui atendido lá, eu questionei, o pessoal falou, olha, mas eu tenho Savisa, fiz a radiografia aqui, a prefeitura pagou. Ele falou, pois é, a gente não pode aqui barrar, mas esse recurso tem que voltar para o município. Então eu acho que essa é uma iniciativa importante e é uma resposta, inclusive, que a gente dá, porque nós fomos cobrados aqui, recentemente, pelo Dr. Eliezer, né, justamente disso. Né? O que vocês vão fazer? Eu falei, olha, está aqui, nós temos uma legislação agora aprovada, e aí acho que a Procuradoria Jurídica ali do Poder Executivo vai acionar judicialmente para a gente tentar rever esses recursos, que não são poucos. Não são poucos. O que tem acontecido é justamente que o Ministério da Saúde está cobrando os planos, já tem decisão do Supremo nesse sentido, mas o Ministério pega esse bolo e redistribui para os municípios e tal. Então, efetivamente, a gente não acaba recebendo aquilo que a gente atendeu aqui no município. E a ideia, inclusive, tem um artigo aqui, é que a gente consiga fazer esse monitoramento melhor. Né? Tem um artigo aqui que fala que a prefeitura deve monitorar, né, as pessoas, quantos atendimentos foram feitos, né, por plano de saúde, seja nas unidades básicas, seja no pronto-socorro, né, ou unidades aí de atendimento mais complexo. Então é isso, senhor presidente, peço a aprovação dos colegas e eu espero que em breve a gente tenha mais recursos aí para a nossa saúde, tendo em vista que a gente sempre sabe que acaba faltando aí para a execução, tá bom? E só vou pedir aí uma correçãozinha. No inciso 3 do artigo 2º, eu não corrigi, tem aqui o termo Valinhos, né? Porque é da onde a gente pegou o projeto. Como é um erro formal, né, doutor Nelson? A gente pode corrigir sem emenda. Então, trocar por São José do Rio Pardo no inciso 3 do artigo 2º, tá bom? Muito obrigado. Continua em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei do Poder Legislativo número 19, de autoria do vereador Rafael Cossian, foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 163, de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito nacional suplementar no orçamento programa do município para a aquisição de material de consumo para Secretaria de Saúde. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 163. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 163 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 163/2018 do Executivo Municipal. Coloco em discussão o requerimento de urgência ao projeto de lei 163. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores.
Estamos passando para o expediente livre. Vereador Rafael Cossian, da Rede. Senhor presidente, primeiro fazer um cumprimento aí ao professor Bibo, porta-voz da Rede, está ali assistindo, foi candidato a prefeito aqui 2 vezes, é um grande parceiro nosso aí de luta. Queria primeiro convidar todos, né, acho que todo mundo recebeu um convite aí, de minha autoria, mas convidar a população também, porque na quinta-feira que vem, nós teremos um evento aqui na Câmara, né, que o nosso mandato está promovendo, para discutir o papel do cartório, né, de registro de imóveis como importante aliado do poder público municipal, né. Então nós vamos receber tanto a Carol, né, que é a responsável pelo cartório, como outros estudantes aí da área, né, alguns doutorandos, para discutir justamente isso aí. Então estão todos convidados, né, na quinta-feira às 19 horas, para que a gente faça uma espécie de uma mesa redonda aí. E a ideia a partir de agora é que cada mês a gente discuta um tema de relevância para o município, trazer pessoas envolvidas. Hoje à tarde mesmo, vou falar daqui a pouquinho, a gente teve uma discussão bastante interessante com produtores agrícolas, o secretário, né, o diretor de meio ambiente, o vereador Paulão participou, Itamar, né, foi muito bacana, o Morgan e o Mafep também, a vereadora Lúcia. Então acho que fazer essas discussões acabam enriquecendo muito o olhar que a gente tem sobre a nossa cidade, né, o papel do poder público, né, os direitos do cidadão. Então a ideia é que a gente faça um pouco dessa discussão na quinta-feira que vem e está todo mundo convidado. O outro tema que eu gostaria de tratar, senhor presidente, é justamente falar da reunião que nós tivemos hoje à tarde. Foi uma reunião bastante interessante a partir da lei, né, agora já é lei, não é mais projeto, da proibição dos embutidos e dos transgênicos, né? Então nós dialogamos aí com o pessoal da produtores rurais, secretário, o Conselho de Agricultura, pessoal da Educação, o Júnior teve presente, né, FEUC teve presente, né, o CAT, então assim, os vereadores. Então foi bem interessante a discussão que nós tivemos, bastante produtiva. Nós acordamos aí fazer alguns levantamentos até o final do ano para verificar a viabilidade e a execução daquilo que está sendo proposto. E aí eu acho que é muito bacana a gente somar forças e buscar exemplos em outros municípios para verificar se é viável mesmo ou não. E junto com isso, senhor presidente, nós tivemos outras discussões durante essa reunião e até após a reunião, que eu gostaria de trazer aqui para os colegas e até pedir o apoio, porque esses produtores, eles comentaram uma situação que eles estão passando, em especial os produtores de cebola, né, vereador Itamar, que é uma situação crítica, e pediram um socorro da Câmara, como a Câmara poderia ajudar, de repente fazendo uma indicação e tentando uma mediação política nesse sentido. Acontece o seguinte, foi feito um levantamento entre São José, Mococa, Itubi, Vargem e Casabranca. Produção de cebola. Nessa microrregião tem plantados 1.500 hectares de cebola. 1.500 hectares de cebola. Ocorre que, como nós temos uma produção farta no Brasil e no exterior, o preço caiu muito. Inclusive, acho que foi matéria recente da Gazeta, né, com relação à queda dos preços e tal. Então, só para se ter ideia, a saca hoje está sendo vendida a R$10, quando o preço de produção dela é 30. Então, assim, R$20 de prejuízo para empatar, né, sem contar o deixando de arrecadar, sem contar o superávit, né, que deveria ter. Então, desses 1.500 hectares de cebola nessa região que eu disse, está tendo um prejuízo de aproximadamente R$20 mil por hectare plantado. O que equivale, vereador Hamilton, a 30 milhões de reais de prejuízo para os nossos produtores. Isso é uma situação extremamente preocupante, porque a gente sabe que a cebola é um dos produtos mais fortes que nós temos aqui, né? E assim, a geração de empregos, nós temos aí de 250 a 300 produtores rurais e, dependendo do momento da safra, de 3.000 a 5.000 empregados nessa região. Então, obviamente que você compromete toda essa cadeia. E, obviamente, que não tendo esse recurso aí, deixa de girar no município, porque eles geram emprego, as pessoas que trabalham compram no comércio, né?
compram alimentação, vestuário, transporte público e por aí vai. Então, nós temos aí uma perda muito significativa, que não é só desse ano, inclusive, né? Que ela vem acumulada aí de outros anos. Isso é só 2018, mas 2017 foi complicado, 2016 foi complicado, 2015 foi melhor, mas nós temos aí uma série de acúmulo de perdas. Então, esses produtores que financiaram, em especial no Banco do Brasil, para comprar e para investir, estão com problemas sérios para poder pagar esse financiamento. Então, eles pediram que a Câmara intermedie aí, junto à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, né, junto à Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, o próprio Escritório Regional de São João da Boa Vista, né, de Desenvolvimento, para que tentem, junto a essas pessoas, um possível refinanciamento, né, a Superintendência do Banco do Brasil, para que se pense numa possível solução para esses produtores, porque eles não vão conseguir pagar. Eles deixaram claro para nós que eles não vão conseguir pagar, né, e o prejuízo está sendo muito grande. Tem uma coisa que é mais preocupante ainda. Tem cebola que está na terra. E para tirar custa mais de R$10 a saca. Então ele fala, não compensa tirar para vender. Então olha que ponto nós chegamos. Então eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que nós fizéssemos algumas indicações, acho que é o mais adequado aqui. Eu listei algumas instituições aqui, justamente descrevendo essa situação e pedindo para que fosse aberto um diálogo aí com esses produtores, com a cooperativa, né, para tentar ver se existe um caminho. Em outras épocas já aconteceu isso, já houve um refinanciamento, já houve, né, inclusive em alguns momentos perdão de dívida e tal, mas eles disseram lá, a gente gostaria de ter a tranquilidade de honrar os nossos compromissos e continuar plantando. Então essa é uma situação bastante grave e obviamente que acaba afetando, né, toda a cadeia comercial aqui no município e de fora. Então, essa é a proposta que eu gostaria de trazer. Acho que os colegas, obviamente, vão colaborar também, né? E outra coisa que foi comentado, que eu achei muito interessante, e de repente a gente poderia fazer uma outra indicação também, é com relação à valorização do nosso produto no sentido do próprio poder público estimular algumas coisas. Então, o Rodrigo, por exemplo, sugeriu o seguinte: a cebola de São José não tem selo. Ela não tem selo. Ela é vendida aqui dentro e para fora, inclusive do país, e ela chega como uma cebola qualquer. Outros produtos de outra cidade têm selo. Tem selo. E ele comentou, olha, isso é inclusive uma forma da gente cativar o consumidor final. Que ele bata o olho e fala, olha, essa cebola é boa, ela é de boa qualidade, ela tem o selo de São José do Rio Pardo. Né? Então eles comentaram, eles vendem para o Mercosul inteiro, vendem para Manaus, vendem para Belo Horizonte, vendem para a região toda, aqui o estado de São Paulo, mas essa cebola acaba se misturando com outras cebolas, às vezes até de qualidade mais baixa. Então se a gente tivesse esse selo, inclusive aqui na casa, né, que eu digo nos nossos supermercados, né, é um selo de qualidade que a gente bate o olho. Né? Ele citou um caso aí que São José, por exemplo, produzia beterraba, mandava para fora, o pessoal beneficiava, colocava o selo de outra cidade e era vendido com qualidade, no Ceasa, por exemplo. Ele citou isso para a gente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, que de repente a Secretaria de Agricultura poderia, né? Ele até comentou, olha, nós estamos uns 30 anos atrasados, porque há 30 anos atrás se criava esse selo, né, de qualidade, né, mostrando a origem do produto e tal, e de fato a gente acaba cativando. Ele falou de um tipo de cebola que nós temos aqui em São José, cebola Super-X, que é uma cebola de baixa acidez, que você come ela direta, ela não arde e tal. Está com dificuldade de venda, por conta do preço baixo e porque você não tem um selo mostrando a qualidade dessa cebola e tal. E assim, tem produtor que está jogando fora. Está jogando fora. Claro, por favor. Rafa, Pedro, tá todo mundo querendo falar. O que eu posso passar por... Vai lá, Jordão. Rafael, desculpa de falar. Concordo com você tudo. Eu sempre trabalhei na roça. Hoje tá o atravessador. Hoje o turmeiro pega nós para cortar a cebola. Ele vai ganhar em cima de nós. Se eu corto 30 sacos, paga. Hoje o produtor que está plantando, ele dá 10 conto o saco. Para cortar um saco de cebola é R$3. Já pensou? Quantos sacos de cebola nós corta? Eu, na minha época, era 70 sacos de cebola. E não precisava trabalhar muito, não. Entendeu? Eu descansava. Não é ou não é?
Agora imagina se o produtor hoje consegue. E tem o atravessador ainda vai ganhar em cima dele, que é o turmeiro, que estão reclamando muito. O cara vai trabalhar, ele ganha muito mais do que o... Entendeu? E hoje os caras da roça estão sofrendo demais, eu ando muito. Até hoje eu até arrependi de não ter vindo, porque esse assunto tinha que estar junto, né? Mas você está aí passando pra gente. E você anda para a roça, todo, não é só na parte do leite também. Os caras lá põem magra, põem gasta-força em tudo, entendeu? Na laranja, no limão, né? Tem tudo. Os caras só tem o atravessador que ganha muito mais do que o cara que trabalha. Então eu deixo aqui meu apelo, né, para ajudar esse pessoal mesmo e vamos envolver nisso aí. Porque eu vim da roça, eu sei, tem pessoal da roça, né, trabalha na roça e entende de roça. Tem gente às vezes aí que não sabe nem dar uma enxadada na terra. E eu vim de lá e sei plantar um limão, sei capinar um café e não tem vergonha de ser. E se precisar voltar para o café, na horta. Então eu queria ajudar esse pessoal lá, a gente pede ajuda para a gente não sabe como ajudar. Mas eles podem contar com nós. Todos os vereadores aqui estão a fim de ajudar e eu vou estar junto com vocês. Aquele abraço a todos, né? Montar em Jacaré é fácil. E montar em Jacaré é fácil. Duros é aguentar a dentada. Pedro, valeu, Zirdão. Pedro da Rede. Não, a parte que eu vou falar é justamente essa questão do selo que o Rafael levantou aqui. É importante, inclusive, mencionar que algumas cooperativas, né, de alguns produtos, elas se despontaram quando começaram a implantar a questão do selo. O selo é um nome, né, mas pode ser uma certificação, pode ser qualquer coisa que dê um diferencial ao produto e que seja ali, que dê ao consumidor final uma garantia de que ele está consumindo um produto diferenciado dos demais. Um produto que ali ele vai encontrar um produto de qualidade, um produto que foi fiscalizado, foi auditado, que tem toda uma rotina de processo de qualidade. Um exemplo que eu ia citar é a região da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves. Tem ali a rede de viniculturas ali e elas têm um selo de qualidade para os vinhos. Então, produzir o vinho e tal, tem o selo da Serra Gaúcha. Esse selo, ele é exportado para o Brasil e para o mundo, e quem vai tomar, seja onde for, ele olha lá. É um vinho da Serra Gaúcha, com o selo da Serra Gaúcha, então eu vou tomar sabendo que eu estou tomando um produto de qualidade. Vou, às vezes, pagar mais caro por isso, mas tendo a consciência que estou tomando um produto tranquilamente. É o mesmo caso da cebola. Isso aí daria um diferencial, valoriza o nosso produto e valoriza o nosso nome também. Então, só para fechar, senhor presidente, como o vereador Zirdão comentou, não é só na cebola, tem outros casos aí também, mas é um exemplo que a gente trouxe que o produtor está sofrendo na pele aí. O Rodrigo deu várias outras sugestões. O Rodrigo é um rapaz extremamente sério, com uma cabeça muito bacana, de coisas que poderiam ser implantadas. Ele falou que uma coisa que ele não entende é como nós não temos aqui em São José uma semana de gastronomia vinculada à cebola. Outras cidades têm, Casa Branca tem da jabuticaba, né, Lick? Outras têm festa da batata. Nós não Esses dias chegou uma moção, eu não lembro a cidade, a capital do ovo, da granja, um negócio assim pra cá, o tanto que eles valorizam, e mandando moção para todo o estado, para valorizar o produto. Vou tentar achar, passar para os senhores. Um outro deputado fazendo o projeto de lei, mesmo que é um valor simbólico, mas agrega, poderia valorizar mais, né? Sim. Então, assim, trazer essa realidade que trouxeram hoje à tarde na reunião para nós, para que a gente pense alguns caminhos alternativos. Obviamente que a maior responsabilidade é do Poder Executivo. Eu comentei com o Cadão que é a Secretaria que tem que induzir algumas coisas, que tem que promover, né? Mas eu acho que essa casa está à disposição aí para ajudar, tendo em vista, né, o valor que a agricultura tem na nossa economia, e não só na economia. Eu acho que nós temos uma ligação afetiva, uma ligação histórica, né, com a produção agrícola, né, com a vida das pessoas, né? O Rodrigo enfatizou muito isso. A cebola, por exemplo, está na história de São José, né? Ele sempre diz, a terra da cebola, tal. Já foi o maior produtor, não é mais, né? Então, gostaria só de fazer esse resumo aí e passar para o Zirdão. Vai lá, Zirdão. Eu acho que o produtor não tem seguro nenhum. Sabe por quê? Na época, e esse ano a cebola tá barata, não tem nem caloteiro. Não tem nem caloteiro. Aí quanto tá bom de preço? Aí o cara, tá 100, 120. E ó, e de compra, e assusta o chefe, coitadinho do produtor, fica falando sozinho. Eu já vi esse caso, acontece. Quando tá ruim, não vem nem, não parece nem
O caloteiro não parece, mas eu já vi isso no ramo. Parecia lá, ó, o fulano tá pagando 100, o cara vinha pagando 120. Você podia ter certeza que aquele ia dar um nó e dava mesmo. Largava muito coitadinho falando sozinho. Entendeu? Então eu tinha que ter sei lá, tinha que ter um negócio para garantir eles. Né? É verdade, né, Lúcio? Tinha que ter um negócio para garantir eles. Você é comprador, acho que tinha que ter um trem lá. É o fio do bigode, Zirdão. Não, mas eu acho que tinha que ser mais, porque o Ailton era bom comprador, tinha fulano era bom comprador, e largava às vezes que parecia outro lá de fundo do país, aí vinha, falava assim, ó, fulano tá pagando mais. Opa, os coitadinhos na roça, ele não tinha notícia, tava cortando aquele monte de cebola. Ele não tinha, chegava lá, o outro deu 100, não, eu dou 120, olha o tombo nele. Então não tem segurança nenhuma, os coitadinhos. Ia trabalhado, roça é trabalhado, gente. Então nós tem que entrar mesmo, é nisso que eu queria dizer para você, que os coitadinhos lá na roça, ele não lê jornal, não dá tempo de ler nada. Quando chega o matador lá, que o matador que eu falo é o comprador. Ele chega, porque eu chegava, o nego chegava no monte de cebola, você cortando, não, pode cortar que de tarde eu dou 120. Tchau, Bi. Então Continua aberto. Seu Carlos. Perguntar uma coisa pro Rafael. Nós temos uma cooperativa, não tem? No qual tem um presidente, tem que a função dele realmente é justamente fazer tudo esse apanhado aí e ver o que é melhor para São José do Rio Pardo, para a agricultura e tudo mais. Ele esteve na reunião, não esteve? E qual que é a opinião dele? Rafa? Não, teve sim, assim, imagino que é o Ney, né, que é o responsável e tal. O Ney foi um dos que participou e comentou dessa situação, da dificuldade, né? Inclusive a dificuldade agora para vender para merenda escolar, o percentual lá. Nós discutimos porque o percentual mínimo, né, a ser comprado de produtor, de pequeno produtor familiar, é de 30%. E nós compramos muito perto disso, mas nada impede, a vereadora Lúcia comentou isso, que a gente chegue no 100%. Tem municípios que compram tudo dos produtores rurais. Né? E é uma forma da gente garantir que o recurso circule aqui próximo. Né? Um exemplo clássico é o do feijão, né, Lúcia? Nós temos produtores de feijão, mas que não conseguem vender para merenda escolar, para a prefeitura. Né? E aí acaba comprando isso de fora, né? De distribuidoras, de atravessadores e tal. E esse recurso vai para onde? Vai para fora. Né? Então é algo que a prefeitura tem que atacar. Tem que atacar porque é um espaço que a gente tem muito aberto e muito claro para crescer. Frango, carne, nós temos produção de frango, né? Ovos, né? A gente poderia melhorar. Agora eu não consigo responder, Carlos, assim, o papel efetivo do condomínio ou da cooperativa em relação a isso, né? Mas o Ney foi um dos que trouxe essa queixa, trouxe essa reclamação para nós. Alguém sabe, né? Como funciona o condomínio? Então, só para fechar aqui, senhor presidente, era isso que eu gostaria de trazer, né? Poderia chamar o Ney uma hora para... de repente chamar o Ney. Uma sugestão que eu ia fazer, poderia chamar o Ney na tribuna para a gente... Chamar. Né? Os senhores podem confeccionar o ofício? Melhor. Perfeito. Ocupa a tribuna e a gente discute. Não sei. Então é isso, senhor presidente. Agradeço. Muito obrigado. Continua aberto o expediente livre. Lúcia, do PTB. A gente falou alguma coisa, Paulão? Não? Te deu nada? Microfone. Então, estamos encerrando a 30ª sessão, iniciando a 29ª sessão extraordinária. Luiz Henrique, nosso primeiro secretário, por gentileza. Projeto de lei número 163, de 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para a aquisição de material de consumo para a Secretaria de Saúde. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 163. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 163 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. E assim encerramos mais uma sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.